Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Desabafar. Eu sou Esther Macedo e esse é o Pode Desabafar, o seu podcast sobre desabafos do coração. Hoje eu quero falar sobre despedidas, mas não qualquer despedida. Aquelas que ainda deixam perguntas, aquelas que mesmo depois da decisão ainda fazem a gente pensar: será que eu deveria ter tentado mais? Porque ir embora nem sempre traz alívio imediato. Às vezes traz culpa, saudade, dúvida. Mas e se partir não tivesse sido fraqueza? E se tivesse sido cuidado? Se existe alguma despedida que ainda mora em você, fica aqui comigo. A culpa de não ter conseguido ficar. Existe alguma despedida que você ainda tenta entender? A despedida de alguma fase da vida em que você não se encaixa mais. A despedida de uma amizade que só te fez mal. A despedida de alguém tóxico na sua vida. A despedida que for. Talvez um cabelo que você usava e agora quer algo diferente. Ou uma peça de roupa que você gosta muito, mas não serve mais. A despedida de um presente que tem valor sentimental, mas a pessoa não está mais presente na sua vida. A despedida, talvez, de uma faculdade, de um emprego, de uma carreira. A despedida de alguém. Seja qual for sua despedida, ela aconteceu porque você não se via mais ali. E às vezes, na maioria delas, foi uma decisão difícil de ser tomada. Uma decisão em que você provavelmente pensou muito, ponderou até demais e demorou para tomar coragem e fazer. E quando foi lá e fez, às vezes, em alguns casos, em algumas pessoas, ainda se sentiu culpado. Mas chega aqui perto, chega. Deixa eu te dizer. Não se sinta culpado por sair de um lugar em que você não se encaixa mais. Não se sinta culpado por não ter conseguido ficar, porque naquele momento ir embora, muito provavelmente foi o melhor que você conseguiu fazer. E às vezes, a culpa aparece mesmo assim. Aparece em forma de perguntas. E se eu tivesse tentado mais? E se eu tivesse esperado mais um pouco? E se eu tivesse ficado? Mas nem toda permanência é amor. Às vezes, permanecer é abandono de si. Existem lugares, pessoas, versões da nossa vida que cumpriram o que tinham que cumprir. E aceitar isso também é amadurecer. A culpa de não ter conseguido ficar muitas vezes nasce do carinho que existiu, da história que foi construída nas memórias que ainda moram na gente. Mas sentir saudade não significa que você tomou a decisão errada. Você pode sentir falta e ainda assim entender que não cabia mais. Algumas despedidas machucam porque foram importantes, porque tiveram amor, esforço, tentativa. Mas ir embora também pode ser cuidado. Também pode ser sobrevivência emocional. E talvez um dia você olhe para trás e entenda que não foi falta de amor. Foi apenas o momento em que você finalmente escolheu não se perder para continuar pertencendo a algo que já não te fazia bem. Às vezes, ir embora não é desistir, é parar de desistir de si mesmo. E esse foi o nosso texto de hoje. Muito obrigada pela sua atenção. Te espero no próximo episódio. Já segue a nossa página nas redes sociais, Pode Desabafar. E se quiser entrar em contato e enviar o seu desabafo, é através do e-mail contato@podesabafar@gmail.com. Até a semana que vem. Beijos!